Oi, então hoje eu vou explicar um pouquinho dos métodos de drenagem, tá? Dando continuação à nossa última aula do EAD, né? Onde eu pedi um exercício de vocês pesquisarem quais eram os métodos de drenagem então, tá? Então nós vamos começar pelo método Voder, que é um dos métodos mais usados na drenagem, tá? Que o método Voder consiste numa pressão leve, né? Numa pressão leve, então, que ela vai e que ela vai de um deslizamento, né? Um deslizamento e um bombeamento desse tecido, tá? De uma forma lenta e repetitiva, onde não ocorre um deslizamento sobre o tecido, e sim um empurrar e relaxar o tecido, que seria uma pressão e solta, né? Seria como um bombeamento disso então, tá? Após existe um pequeno relaxamento da pressão e nenhuma força é aplicada, mantendo-se apenas o contato então. Então essa seria a técnica de Voder, tá? O sentido da drenagem depende sempre do sentido do fluxo linfático no tecido, tá? A técnica de Voder sempre inicia distalmente do segmento, né? Então a técnica de Voder é que a gente vai trabalhar de distal para proximal. Se eu quero drenar membros inferiores, eu vou começar lá dos maléolos, depois eu vou nos côndilos femorais ou na fossa poplítea, como a gente conhece, depois eu vou lá no inguinal, que é na virilha, tá? E a técnica de Voder, ela fala de duas formas, da captação e da evacuação. Captação é o procedimento que visa captar a linfa no interstício para os capilares linfáticos. Então seria o bombeamento, seria eu ir nos linfonódulos principais e massagear eles antes de começar a técnica de evacuação, que é o meu item 2 ali, tá? A técnica de evacuação, ela consiste em eliminar a linfa que está dentro dos vasos sanguíneos, transportando-a das regiões linfonodal distante do local do edema, no sentido do fluxo linfático então, tá? E alguns autores citam 4 dos movimentos básicos de massagem, de drenagem linfática na técnica Voder, tá? A gente tem o círculo estacionário, a técnica de bombeamento, técnica de mobilização e técnica rotatória, tá? Essas técnicas eu vou tentar depois mandar um vídeo para vocês para que fique mais fácil essa explicação. Um outro autor, que é uma outra técnica que a gente conhece também, né, que ela é muito usada, é a técnica de Leduc, tá? Leduc descreve manobras específicas para a execução da sua técnica, onde os movimentos sempre se iniciam na região proximal do segmento. Então, ele se diferencia de Voder porque Leduc começa sempre de proximal, sempre próximo, então, ao linfonódulo principal, ok? Usando o mesmo exemplo de drenagem na coxa, a massagem deve ser iniciada da raiz da coxa, próximo ao joelho, tá? Então aí a gente já diferencia da outra então, né? Essa técnica existe o deslizamento do tecido, né? As manobras então que o Leduc fala são círculo com os dedos, tá? Círculo com o polegar, movimentos combinados, pressão com movimentos de bracelete, drenagem dos gânglios linfáticos, tá? Tem esse link que depois eu vou disponibilizar separado para vocês, para que vocês olhem então essas técnicas, ok? Então ali a gente tem descrito, ó, as técnicas de Voder e as técnicas de Leduc, ok? A gente tem o desenho delas então. Eu tenho também Godoy, tá? Godoy é um autor que ele fala das técnicas de drenagem, só que ele usa algumas coisas junto com as técnicas de drenagem, né? Então ali, ó, a técnica de Godoy foi desenvolvida pelos professores, então, José Maria Pereira, que era um médico cirurgião vascular, né? E a doutora Maria de Fátima Guerreira Godoy, que era uma terapeuta ocupacional. Então, eles associam as técnicas de drenagem linfática com outras coisas, com outros meios para a melhora dos pacientes. Não é uma técnica propriamente dita sozinha, não é uma drenagem linfática sozinha. Vocês vão ver que eles usam acessórios para isso então, tá? Vou passar aqui. Então, ó,
A técnica de Godoy e Godoy, eles desenvolveram, além da técnica, novos conceitos para o tratamento. Então, a gente consegue distinguir aqui os novos conceitos de tratamento de linfedema, né? O paciente 1 é um paciente com linfedema e o paciente 2 é o mesmo paciente, então, que a gente consegue ver os resultados desse paciente com essa técnica, então, tá? Ó, então, várias pesquisas ajudam a definir essas normas de Godoy. Então, os cuidados básicos que eles descrevem nessa técnica, tá? Drenar sempre no trajeto dos principais coletores, no sentido do fluxo, seguindo o critério da anatomia, fisiologia e fisiopatologia, tá? Iniciar drenando as regiões proximais do sistema linfático correspondente ao trajeto drenado. Então, vamos pensar, se eu estou falando de um paciente que tem linfedema, que tem aquele edema residual enorme, eu preciso realmente trabalhar uma técnica que eu consiga drenar da parte proximal primeiro, né? Por quê? Porque eu preciso limpar aquele caminho então, tá? Identificar as vias derivadas de drenagem, conhecendo a fisiopatologia de cada caso. A velocidade empregada é vital para evitar lesão, então sempre numa velocidade muito lenta, né? Sempre respeitando a pressão, que são ali 40 milímetros de mercúrio, tá? Sempre trabalhando então dentro do limite que aquele paciente precisa, porque ele tem um linfedema ali, tá? A técnica é adotada em vários países, tá? E o professor disse que o conceito do tratamento envolve a aplicação de terapias manuais, que é a drenagem, tá? O uso de aparelhos e bandagem. Então, nesse link ali embaixo tem uma reportagem que vocês vão conseguir entender, tá? Por quê? Porque eles usam aparelhos, eles usam bota de compressão, que é um aparelho que faz uma drenagem mecânica, a bandagem, que é depois da drenagem, o paciente enfaixa a perna, então, com uma faixa de bandagem que a gente chama, tá? Que isso vai ajudar, então, a não aumentar o edema durante o dia. A adoção de atividade física, então, esse paciente, como ele passa por uma equipe multidisciplinar, a adoção de atividade física ela é muito importante, né? E a atenção do lado psicológico e do lado social do paciente, que isso é muito importante. O paciente com linfedema, paciente que faz mastectomia, como eu falei para vocês na aula, é um paciente que é muito difícil a questão psicológica e social dele. Então, essa técnica, ela visa englobar tudo isso, não só uma técnica de drenagem manual, né? Propriamente dita sozinha. Ela é uma coisa multidisciplinar, tá? E o método Ganassi, tá? O método Ganassi associa manobras de drenagem manual com movimentos de alongamento e pressão para relaxamento. Ganassi preconiza que a drenagem linfática manual será eficiente e é necessário primeiro favorecer a reabsorção do líquido intersticial e as sobrecargas líquidas, tá? Em segundo lugar, o objetivo é favorecer o transporte desse líquido reabsorvido nos ductos das vias de circulação e retorno venoso, né? Então, no ducto das vias de circulação de retorno venoso e linfático, tá? Para que essas vias de retorno possam conseguir trabalhar no volume suplementar, o líquido das sobrecargas, que é a drenagem linfática manual, será necessário facilitar a melhora do trânsito e a quantidade de líquido desfigurado, já dentro dessas mesmas vias, tá? Caso contrário, corresponderia em sobrecarregar ainda mais os vasos, já que tem muita dificuldade em assegurar o próprio trânsito circulatório, por estases ou bloqueios, que acabam aumentando a infiltração e as sobrecargas, provocando mais estase e estabelecendo ainda um círculo vicioso. Então, ele fala muito dessa técnica de reabsorção. Ele fala muito em trabalhar os linfonódulos principais para que a gente possa desobstruir isso, né? Vocês lembram que aquele exemplo que eu dei para vocês, de que se a gente tem uma peça inundada e eu tenho ralos, eu tenho que primeiro fazer o quê? Limpar esses ralos, então, para depois mandar a água para lá, tá? É isso que preconiza essa técnica, então, tá? Depois vocês podem ler essa parte do slide ali, que foi exatamente a que eu mandei para vocês. E aqui a gente tem o quarto vídeo, então, tá? Que é o vídeo que representa essa técnica, então.
Eu acho que eu explicando assim fica um pouco melhor para vocês, né? E fica um pouquinho mais ilustrativo a aula para vocês, então, eu explicando, tá?